Evangelho conforme João, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Oremos. Senhor amado, Deus bendito, exaltado Pai, glorificado seja o Teu nome, pelo privilégio que temos de nos reunir em Tua presença, nesta noite do dia do Senhor. Queremos, ó Deus, tributar ao Senhor honra, glória e louvor, como já declaramos aqui. Cremos piamente a Deus, que Tu és o Deus soberano, que tem todas as coisas debaixo do Teu governo. Cremos que o Senhor é o Deus que, assentado no trono, envia o Teu Filho a fim de cravar na cruz do Calvário os pecados do Teu povo. Cremos que o Senhor e o Teu Filho enviam o Espírito Santo a fim de convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, razão de cada um crente que aqui está nesta noite poder se apresentar diante do Senhor. Tudo isso é obra maravilhosa da parte do Senhor na nossa vida. Cremos também que o Senhor tem santificado o Teu povo, a Tua igreja, e o Senhor tem usado assim a Tua palavra para isso. Que nesta noite o Teu Espírito nos leve à compreensão do texto sagrado, para a glória e louvor do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nem todos aqueles que fazem uma profissão de fé pública no nome de Jesus são verdadeiramente discípulos de Jesus. Foi isso que nós vimos no contexto anterior ao texto que nós lemos nesta noite. João, se você olhar aí para os versículos 23, 24 e 25 do capítulo 2, mostra que Jesus, ao fazer sinais, levou muitas pessoas a irem atrás deles, mas o texto diz que, vendo estes sinais que ele fazia, muitos acreditaram em Jesus. Entretanto, no verso 24, ele diz: mas Jesus não acreditava neles. Essa é a ideia do versículo aí, que diz: o próprio Jesus não se confiava a eles. Jesus sabia, Jesus que conhece o coração, sabia que estes homens haviam apenas ficado impressionados com os milagres, mas eles não creram verdadeiramente em Jesus. E este contexto é bastante importante, porque o início do capítulo 3 vai trazer um contraste entre estes homens que estão sendo descritos aqui como pessoas que acreditaram em Jesus por causa dos sinais, mas que não tinham o coração de fato rendido a Cristo, com um homem que se aproxima de Jesus e que está de fato sincero, ainda que não conheça verdadeiramente o Senhor neste momento.
Parece que a obra no coração de Nicodemos vai sendo feita, e você percebe isso à medida em que o evangelho vai se desenvolvendo. Este mesmo Nicodemos que aqui está indo à noite procurar Jesus, vai aparecer lá no final da história, sendo um daqueles que vai lá buscar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem neste texto agora a história deste homem. O capítulo 3 começa com uma conjunção adversativa, mostrando este contraste. Aí você vai falar, mas não está aqui na minha Bíblia, pastor. E é verdade, não está traduzida na sua Bíblia, na nossa versão Almeida Revista e Atualizada, mas ela está presente no texto grego. Ela foi omitida na tradução. Na versão corrigida da Bíblia, se você depois verificar, ele aparece como uma conjunção aditiva, mostrando: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. A sequência do texto seria então a seguinte: no verso 24, Jesus não se confiava aos homens que acreditaram nele por causa dos milagres, porque ele conhecia todos, e ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Mas havia entre os fariseus, havia entre os fariseus um judeu chamado Nicodemos, um dos principais aqui dentre os fariseus. Então você tem um contraste exatamente neste texto. O contraste é entre aqueles a quem Jesus não se confiou por conhecer o coração, e entre este homem que vai até Jesus, e Jesus estabelece com ele uma conversa mais profunda a respeito do tema da salvação. Nicodemos era um homem rico. Você pode perceber isso olhando lá para o capítulo 19, vire aí algumas páginas da sua Bíblia. Lá no verso de número 39, há uma menção dele dizendo: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Para você ter uma ideia do que ele levou de especiarias aqui para Jesus, isso corresponde mais ou menos a 34 quilos de especiarias. E dependendo da medida que é usada aqui, há medidas diferentes, né? Isso custava entre 2,5 a 8 anos de salário de um trabalhador. Então imagine a quantia que foi despendida por este homem a fim de levar as especiarias ali na ocasião da morte de Jesus. E isso aponta exatamente para o fato dele ser um homem abastado, um homem rico. Mais ainda, Nicodemos, segundo o nosso texto, era um dos principais do partido dos fariseus. Os fariseus eram um dos partidos que havia entre os judeus, um dos partidos que tinham como objetivo a purificação. Eles criam de fato em muitas doutrinas corretas, mas havia um grande problema entre os fariseus, que era a exteriorização da religião. Eles entendiam que a adequação externa à lei e às tradições bastaria então para que alguém fosse salvo. Então eles buscavam essa conformidade externa com a lei, achando que obteriam salvação, e essa é a razão de Jesus muitas vezes tratá-los como hipócritas, dizendo: olha, estes homens me honram com os lábios, porém o seu coração está bem distante de mim. Os fariseus criavam várias regras, e muitas regras legalistas, e que obrigavam as pessoas a cumprir estas regras. Para vocês terem ideia das leis humanas que eles estabeleciam, eles diziam o seguinte: no sábado, uma mulher não deve se olhar no espelho, porque pode ser que ela se olhe no espelho e veja um fio de cabelo branco e seja tentada a arrancar o cabelo. Isso é trabalho. Então imagine isso,
Hoje em dia ia ficar mais tranquilo, que o pessoal já está voltando à moda e assumindo os cabelos grisalhos, certo? Mas muitas mulheres iam ter muito problema ali naquele tempo. Olhou um fio e tirou, pronto. Isso aí é trabalho. Mais ainda, era permitido, por exemplo, engolir vinagre no dia de sábado para você curar a dor de garganta, mas não era permitido você fazer o gargarejo. Não há problema em engolir o vinagre, mas gargarejou, isso é trabalho, e não se trabalha no dia de sábado. Regras e mais regras que eles estabeleciam, e enchiam os homens com estas regras, achando que o cumprimento restrito ali daquelas regras traria a eles salvação. É um destes homens, de um partido como esse, que vai ter com Jesus à noite. E o fato de João relatar isso no texto, e ele diz, veja no verso 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. E a presença desta expressão aqui de João leva muitas pessoas, muitos estudiosos a ficar especulando sobre o que estaria acontecendo. Estaria Nicodemos com medo de assumir diante dos seus pares que ele estava interessado na doutrina de Jesus? Será que ele de fato estava tão preocupado assim com a sua vida? Outros vão dizer, não, ele deve ter ido à noite, porque ele sabia que o dia de Jesus era muito corrido. Jesus atendia muitas pessoas, e era comum que mestres atendessem à noite, e ele poderia ter uma conversa mais prolongada com Jesus. A verdade é que nós não sabemos por que Nicodemos foi à noite ter com Jesus, mas esse não é o ponto principal do texto. A hora em que Nicodemos esteve com Jesus está aqui no texto, mas não é o foco de João. O foco de João está naquilo que eles vão conversar. O foco está no diálogo que é travado então entre este que é um dos principais dos fariseus com o Senhor Jesus. E as primeiras perguntas que são feitas a Jesus, nós lemos apenas algumas delas. Na semana que vem nós vamos continuar com este diálogo. Ensinam sobre um assunto muito importante dentro aqui do Evangelho de João, que é sobre como ocorre a salvação. É esse o foco aqui da narrativa. Como que a salvação acontece? Você olhando para o texto percebe que a salvação não acontece por causa da razão humana. Perceba aí o verso 2 e 3. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos trata Jesus de forma bastante respeitosa. Perceba só, João faz questão de afirmar aqui que ele é um dos principais dos judeus. Ele era alguém que tinha um respeito ali do grupo dos fariseus, e ele se dirigindo a Jesus desta forma, como mestre, demonstra que ele está reconhecendo Jesus como um profeta. Ele não está reconhecendo aqui Jesus como o Messias prometido, mas ele vê que Jesus é um profeta enviado por Deus, e ele apresenta as suas razões aqui para tratar Jesus dessa forma. Por que este homem se dirige a Jesus como Rabi? Veja o texto: sabemos que és profeta vindo da parte de Deus, porque, então ele apresenta a razão, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ou seja, ao ver aquilo que Jesus estava realizando, ficou nítido para este homem, que era um estudioso da Escritura, um dos principais dos fariseus, que este homem não podia ter outra fonte de autoridade senão o Senhor Deus. Possivelmente
Nicodemos tem em mente textos, por exemplo, como aqueles que nós lemos aqui na liturgia. Veja, por exemplo, o Êxodo capítulo 3. Aqui então está o primeiro dos profetas anunciado na Escritura, aquele que vai libertar o povo de Israel. E na conversa de Moisés com o Senhor Deus, quando Deus aparece ali na sarça, você tem o seguinte, aí no verso de número 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O judeu sabia de cor essas histórias a respeito de Moisés e da libertação, e eles sabiam que Moisés, como profeta de Deus, como libertador do povo, foi agraciado com Deus, podendo fazer sinais perante Faraó, a fim de libertar aquele povo. Então, possivelmente textos como este, que estão em outros lugares na Escritura, estão permeando a cabeça de Nicodemos, quando ele vê Jesus, que vem fazendo sinais. Bom, João só registrou um sinal até agora, certo? João só registrou as bodas ali, o milagre nas bodas de Caná da Galileia, mas Jesus fez outros sinais, e João menciona aqui, ele só não registrou nas Escrituras, e ele fala lá no final, que Jesus fez muitos outros sinais, que não foram registrados neste livro. Mas no momento em que Nicodemos está conversando com Jesus, muitos sinais haviam sido feitos, e esta para Nicodemos era a prova de que Jesus só podia vir da parte de Deus. Agora note que este homem não está sozinho, ele é o porta-voz de outros que também tinham a mesma impressão a respeito de Jesus, e você nota isso pelo uso que ele faz do plural. Ele não chega lá dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é o mestre. Não, ele diz: Senhor, nós sabemos que o Senhor é o mestre vindo de Israel. Bom, os outros não estavam com ele, mas ele estava ali representando estes outros que tinham esta expressão. Este homem chega diante de Jesus e reconhece que ali está um profeta. E aí, então você tem a resposta de Jesus no verso de número 3. Veja só: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu não sei se você já teve essa impressão ao ler esse texto. Sim, o que tem a ver isso com aquilo que Nicodemos está falando? Parece que é uma conversa desconexa, não parece? Parece que Nicodemos começa o assunto falando da autoridade de Jesus como o profeta, sobre os sinais que Jesus fazia como profeta, e de uma hora para outra Jesus estabelece um outro assunto e faz uma outra conexão, falando aqui a respeito de nascer de novo, e que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não havia feito nenhuma pergunta acerca da vida eterna, ele só disse que entendia que Jesus era um profeta, porque ele vinha realizando sinais, e é por isso que você precisa lembrar do contexto e daquilo que João falou no capítulo anterior. Veja lá, verso 23, eu vou ler de novo: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqueles que acreditaram em Jesus, mas que Jesus sabia que não estavam interessados em salvação, eles estavam interessados em verem sinais, como aqueles que irão aparecer mais à frente, e que Jesus vai acusar: vocês estão atrás de mim, não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram pão e se alimentaram. Com Nicodemos, Jesus, que sonda o coração,
sabe do interesse dele real pela questão da salvação. É por isso que de bate-pronto, Jesus já estabelece uma conversa sobre este tema. Jesus sabe o que é a natureza humana, e este que sonda mentes e corações está agindo diferente com Nicodemos em relação aos homens anteriores. Nicodemos está interessado em saber sobre esse tema, mas Jesus tem aquela mentalidade de salvação pelas próprias obras, por aquilo que se faz. E a primeira coisa que Jesus está mostrando aqui é que a salvação não acontece pelo simples fato de alguém reconhecer em Jesus um profeta. Era verdade? Sim, Jesus é o maior dos profetas. É verdade que ele veio da parte de Deus? Sim. É verdade que ele veio da parte de Deus? Mas o simples assentimento desta ideia não significa salvação. A salvação não se dá pelo fato de alguém reconhecer ou Jesus como alguém diferente, um profeta, um homem que não é comum. Não é simplesmente pelo entendimento. Essa é a primeira questão estabelecida aqui no texto. A salvação não é pela razão. João afirmou no primeiro capítulo que Jesus veio para os que eram seus, mas que os seus não o haviam recebido. Mas a todos quantos o reconheceram ou o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E então ele descreve quem são estes. Estes que são feitos filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu falei durante as pregações do prefácio do Evangelho, que vai do verso 1 até o verso 18, que ali no prefácio João antecipa temas que ele vai tratar no decorrer do Evangelho. Aqui está um destes temas, porque quando você olha esta conversa de Jesus com Nicodemos, você precisa necessariamente se lembrar dessa afirmação primeira de João. Olha, quem nasceu de Deus não nasce pela vontade humana, pelo esforço humano, pelo entendimento de nada. Não nasceu, aquele que é filho de Deus, não é porque nasceu na comunidade de Israel, não é porque é judeu, não tem nada a ver com etnia. Aquele que é filho de Deus é porque nasceu de Deus. E isso quer dizer que o fato de alguém chegar a um entendimento racional a respeito de Cristo não garante que essa pessoa foi salva. E meus irmãos, como esta verdade precisa ser enfatizada. As pessoas têm achado nos nossos dias que a salvação se dá pelo entendimento correto da doutrina. Não me entenda mal, nós precisamos entender corretamente a doutrina, mas a salvação não se dá pelo entendimento correto da doutrina. Nós precisamos entender intelectualmente aquilo que Deus revelou na Escritura, mas a salvação não se dá pelo entendimento intelectual. É verdade que nós precisamos conhecer, mas é verdade que não se é salvo por entender alguma coisa, ou por somente entender alguma coisa. Isso pode ser notado, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Eu acho extraordinário o texto onde você tem Paulo perante o rei Agripa. Dê uma olhada lá no capítulo de número 26. Atos 26, o título aí aparece dizendo que Paulo está discursando perante o rei Agripa, e eu vou te dar o contexto aqui. Diz assim, verso 1: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa? Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos:
Preste bem atenção no que Paulo vai dizer. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Sabe o que Paulo está dizendo? Rei, eu estou muito feliz, porque eu vou explicar, e eu sei que o Senhor entende o costume dos judeus. O Senhor é versado na religião dos judeus. O Senhor, ele não era judeu, mas ele era um conhecedor dos costumes dos judeus. Você tem muito disso nos nossos dias, pessoas que não são religiosas, mas que gostam de estudar sobre as religiões, sobre o fenômeno religioso, ou sobre aquilo que é chamado de ciência da religião. Eu tenho um médico que por vezes eu chego lá para consulta, e como ele sabe que eu sou pastor, ele quer estabelecer algum tipo de conversa que tenha a ver com a religião. Quando eu começo a falar um pouco a respeito da salvação, ele já sai da conversa. Ele está interessado no fenômeno religioso, e há muitas pessoas que compreendem de fato como que uma igreja caminha, quais são os costumes. Há muitas pessoas estudando sociologia e que têm ali como seu foco de estudo os religiosos, e falam muitas verdades a respeito daquilo que acontece na igreja, mas não creem em Jesus Cristo. Então Paulo está diante desse homem e diz: olha, eu sei que o Senhor conhece os costumes dos judeus. E então ele começa a discorrer sobre como a sua fé está alicerçada no Antigo Testamento, porque Paulo estava sendo acusado de ser um agitador da seita dos nazarenos, e ele vai provar diante do rei, pela razão, racionalmente, que ele não era isso, que ninguém podia provar isso, e o rei, que conhecia os costumes dos judeus, iria compreender muito o que Paulo estava dizendo. Veja que lá nos versos de número 22 e 23, ele diz isso: olha, alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. E depois de discorrer racionalmente sobre tudo isso, Paulo dá um ultimato lá no verso de número 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ó rei, o Senhor é versado nos costumes, o Senhor sabe o que os judeus creem, o Senhor conhece as Escrituras, e o Jesus que eu creio é o Jesus que está sendo anunciado por Moisés e pelos profetas. O Senhor acredita, rei, nos profetas? E Agripa então dá uma resposta bastante interessante. Veja no verso 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. E esse texto é muito mal compreendido, porque a tradução dele de fato não nos ajuda a perceber o que Agripa está fazendo aqui. Na verdade, Agripa não está dizendo aqui que quase se converteu, que quase foi salvo. Não existe quase salvo. Agripa está debochando de Paulo. Agripa está dizendo: com tão pouco você acha que eu vou me tornar um cristão? Essa a ideia do texto grego, e algumas Bíblias trazem uma tradução um pouco melhor que dá a entender isso. Com pouco você acha que eu vou me tornar um cristão? E o contexto te dá certeza de que é exatamente isso, porque repare a resposta de Paulo a ele. Paulo respondeu, verso 29: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse qual como eu sou, exceto por essas cadeias. Diante do deboche de Agripa, que disse: com tão pouco você acha que eu vou me tornar um crente, um cristão? Paulo fala: não depende de você. Assim Deus permitisse
que não você, rei, só você, como todo mundo que está aqui, se tornasse como eu. Ou seja, se aqueles que ali estavam não tinham se tornado como Paulo, um crente em Jesus Cristo, é porque Deus não permitiu. Ainda que eles entendessem racionalmente aquilo ali, e Agripa entendia racionalmente, mas a salvação não se dá, irmãos, pela razão. Há muita gente que conhece a Escritura, que tem a Escritura como um livro importante, que reconhece que Jesus foi um homem diferenciado, mas que não é salvo, mas que não se rende ao Senhor. E há muitos desses, infelizmente, dentro das nossas igrejas, pessoas que aprenderam intelectualmente sobre Cristo, mas que não creram para a salvação. Pessoas que com seus lábios declaram a Cristo, mas que têm o seu coração longe dele, tais quais os fariseus do Novo Testamento. A fé verdadeira vai levar o crente à busca do conhecimento racional, intelectual, mas nem todos que conhecem intelectualmente chegarão à fé verdadeira, porque não é pela razão, não é pela inteligência. Imagine quantas pessoas estudam a Escritura e não chegam a uma conclusão correta sobre Cristo. Eu fui a um ofício fúnebre uma vez que eu fiquei muito incomodado, na verdade, com o que eu vi, porque estava ali a pessoa que morreu, uma senhora, muitos familiares não crentes, e o pastor que conduziu o ofício fúnebre disse assim: meus irmãos, fulana de tal morreu, mas ela está no céu, porque ela fez a escolha mais inteligente da sua vida. Eu fiquei pensando nos não crentes ali, que além da tristeza que estavam sentindo pela perda de alguém, foram chamados de burro, né? Porque inteligente é quem creu em Jesus, o resto é burro, não é questão de inteligência. É por isso que Jesus dá graças num momento aqui no Evangelho, dizendo nos sinóticos: graças te dou, ó Deus, porque o Senhor revelou o Evangelho a estes pequeninos e ocultou dos poderosos. Prostitutas, pescadores, compreenderam o Evangelho, doutores da lei, não creram em Cristo. Você acha que é uma questão de inteligência? Quando nós dizemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, é para que Deus seja glorificado, não tem nada a ver com o intelecto. É claro, como eu disse, quem crê em Jesus, intelectualmente, vai querer aprender dele, mas não é pelo intelecto. O conhecimento intelectual vem depois da salvação, ele não é a causa da salvação, porque para que haja salvação, como disse Jesus, é necessário nascer de novo. É por isso que este homem, que é um dos principais dos fariseus, que conhece todas as coisas, que chega dizendo: eu sei, nós sabemos que o Senhor é um profeta vindo de Deus, ouve de Jesus. Isso não é o importante é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas nós vemos mais nesse diálogo. Nesse diálogo, Jesus mostra que para que haja salvação, ela não é possível por obras. Veja o verso 4 agora. Volte lá no Evangelho de João. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja a resposta de Jesus: é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu a questão proposta por Jesus. Jesus está mais uma vez falando por meio de parábolas,
tal como ele fez lá no casamento, ou lá no templo, lembra? Quando ele disse, as pessoas perguntaram: que sinal você vai fazer? Para a gente entender por que você pode chegar aqui no templo expulsando todo mundo. E então ele diz: destruir esse santuário e em 3 dias eu vou reedificar. E ninguém entendeu nada. Eles foram entender depois que Jesus ressuscitou, que ele se referia ao santuário do seu corpo. E aqui então ele faz uma afirmação sobre o novo nascimento. Nicodemos não compreende. Agora há uma questão aqui na língua grega que é importante, porque a expressão que é traduzida aí por nascer de novo pode significar também, e pode ser traduzida também por nascer do alto. O termo é ambíguo, tanto pode ser traduzido como é necessário nascer de novo, como pode ser traduzido como é necessário nascer do alto. Há muitos termos gregos que têm essa questão ambígua, como na língua portuguesa nós temos alguns termos que também são ambíguos. E então a resposta de Jesus à pergunta de Nicodemos, aqui no verso 4, aponta para o fato de que Jesus estava falando exatamente de nascer de cima, de nascer do alto, enquanto Nicodemos estava entendendo que Jesus estava dizendo que era preciso nascer de novo, fisicamente. Veja o verso 4. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E a influência aqui da mentalidade de fariseu certamente contribui para este questionamento e para esse entendimento de Nicodemos, porque sendo a salvação fruto daquilo que o homem pode fazer, não é por obras, não é por aquilo que você faz, não é pela obediência. Lembra daquele jovem? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E agora então Jesus fala: para ter a vida eterna é necessário nascer de novo. Como é que a gente faz isso? Como isso é possível? Não dá para fazer isso. Como é que um homem pode nascer de novo? Sendo velho, ele pode entrar de novo na barriga da mãe para nascer de novo? E alguns, por causa dessa pergunta, acham que Nicodemos já era alguém bastante velho, mas isso não é conclusivo, né? Ao que parece, Nicodemos está aqui esticando o seu argumento, o seu raciocínio, levando ao extremo para dizer: o Senhor está falando de uma coisa que não tem sentido. Como é que alguém vai ser salvo nascendo de novo? Não dá para isso acontecer. E ele então menciona o fato de alguém voltar ao ventre da mãe, a impossibilidade de alguém fazer isso, porque a mentalidade é uma mentalidade de: o que eu faço para ser salvo? Ainda que Nicodemos tenha entendido errado, pois Jesus estava se referindo não ao nascimento físico novamente, mas ao nascimento espiritual, como nós vamos ver já já. A fala de Jesus sobre este novo nascimento, sobre a necessidade de um novo nascimento para a salvação, tira do homem qualquer possibilidade de salvação pelas suas obras. É impossível. E essa é uma mensagem que precisa ser bem fixada no coração. Não há salvação por aquilo que os homens fazem, porque se fosse dessa forma, se a salvação fosse por causa daquilo que o homem pode fazer ou deve fazer, ninguém encontraria salvação, porque a verdade da Escritura é que diante do Senhor todas as justiças humanas são como trapo de imundícia. Por causa da queda de Adão, tudo que o homem faz está maculado pelo pecado. Portanto, ele não pode perfeitamente fazer nada para agradar a Deus. Os cristãos evangélicos são muito rápidos em afirmar corretamente que a salvação é pela graça, mediante a fé. Contudo, na prática, nós temos uma mentalidade às vezes de mérito.
Quando alguém fala, por exemplo, como nós vimos hoje na escola dominical, pensa na possibilidade de perder a salvação, ele está trabalhando com uma mentalidade meritória. Quando alguém diz, hoje eu tenho certeza da salvação, mas amanhã eu não tenho certeza da salvação, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou pecar, ele está trabalhando com mérito. Depende do que eu vou fazer amanhã. Crentes que dizem, nós somos salvos pela graça, mas que se consomem dia a dia, angustiados, achando que perderam a salvação, porque pecaram mais uma vez, porque tropeçaram, achando que são as suas obras que vão conduzi-los ao céu. Dentro das nossas igrejas, infelizmente, se você perguntar a muitos crentes, por que é que você merece ir para o céu, você vai ouvir assim, porque eu tenho procurado fazer as coisas certinho, né, pastor? Não, você não merece ir para o céu. E se você vai ao céu, é simplesmente por crer em Cristo e depositar nele a sua confiança, e se arrepender dos seus pecados, e ser coberto pelo sangue do Senhor, e ser revestido com a justiça do Redentor. Por causa das suas obras, não há a menor possibilidade. E essa mentalidade meritória, ela é fácil de ser percebida, sobretudo no meio pentecostal e neopentecostal, porque além da questão da salvação, de perder a salvação, de se esforçar para ter a salvação, você tem uma série de objetivos que você tem de cumprir para ganhar alguma coisa. Não são assim as campanhas? Olha, você tem que fazer uma campanha de 7 sextas-feiras para obter alguma coisa. Nada é pela graça, tudo é pelo esforço. E então o camarada foi 6 sextas-feiras, mas na 7ª ele ficou doente e perdeu a bênção. E então ele fica agoniado, porque, puxa vida, mentalidade meritória. E nós não podemos ter essa mentalidade meritória nem em relação à salvação, nem em relação a qualquer outra coisa que venhamos a receber da parte de Deus, porque tudo o que Deus dá ao seu povo é pela graça, mediante a fé. Lembra de Paulo falando aos romanos esta verdade? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Graciosamente. Verdade repetida por Tiago: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Não é por causa de você, é apesar de você, é por causa de Cristo, é pelo mérito de Cristo, é tudo por causa do Senhor Jesus Cristo. E mesmo nos meios mais tradicionais e conservadores, você também vê essa mentalidade meritória. Cristãos que murmuram ao passar por provações e que tentam argumentar com Deus, mostrando a Deus quão zelosos eles são, dizendo: ah, Senhor, como eu tenho ido na escola dominical esse ano direitinho, o Senhor tem visto, Senhor, eu não perco um estudo bíblico, eu fui em todos os cultos, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? E esse tipo de argumentação é uma tentativa de mostrar para Deus que está errado. Eu não deveria estar passando por isso. Mas para que você não fique muito triste se você já murmurou dessa forma, lembre que Jó, um homem justo e íntegro e que se desviava do mal, fez a mesma coisa. Chegou um momento da história que Jó começou a olhar para a sua vida e começou a declarar todos os seus feitos justos, todos os feitos verdadeiros, por sinal. Quando ele diz, por exemplo: fiz uma aliança com os meus olhos, como os colocaria numa donzela? Ele está dizendo a verdade, ele não olhava para as outras mulheres. Eu nunca tratei mal meus funcionários, era verdade.
E você sabe que isso é verdade, porque Deus deu testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem justo. Qual foi o problema então? Ele começou a confiar nisso. Senhor, como é que eu estou passando por isso tudo, se eu estou andando tão direitinho? Mentalidade meritória. Asaf, no Salmo 73, mesma coisa. Ele chega a dizer: olha, foi inútil ser santo, buscar a santidade, porque eu sou santo e estou sofrendo, se um monte de gente não crê em Deus e está indo bem, e está prosperando. Olha o que está por trás: mérito. Infelizmente, por causa do pecado que ainda está presente na nossa vida, por vezes estaremos com essa mentalidade de mérito, e é preciso lembrar o coração que nem a salvação e nem nada mais que venha da parte do Senhor será por mérito, a não ser pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. E se é verdade no primeiro ponto, que a salvação não é pela razão, mas todo aquele que é salvo vai procurar conhecer intelectualmente a Deus, é verdadeiramente isso aqui também. A salvação não é pelas obras, mas todos aqueles que são salvos serão levados às boas obras, porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Se você não vai ser salvo por obras, e essa é uma verdade, não ache que você não tem que ter boas obras, porque, como argumentou Tiago, mostre a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. Você verifica se está em Cristo pela forma como você está se conduzindo, pela sua busca diante de Deus, pela sua luta contra o pecado, por andar em justiça. Tudo isso é evidência de que você foi salvo por Cristo. Bom, mas se a salvação não se dá pela razão, não se dá pelas obras, como é que pode se dar a salvação? E os versos 5 a 8 mostram que a salvação é pela ação soberana do Senhor. Veja o que diz o texto. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus agora passa a responder então ao questionamento de Nicodemos: como é que pode acontecer isso? Alguém pode nascer de novo? Tem sentido isso que o Senhor está falando? E a resposta de Jesus começa com uma expressão bastante interessante. Jesus começa com uma expressão que quer dizer amém, amém, que está traduzida aí como em verdade, em verdade. Quando essa expressão amém, amém vem antes da sentença que vai ser dita, ela é traduzida como em verdade, em verdade. Quando ela vem no final da sentença, ela é traduzida como amém, porque amém é o assim seja, que verdadeiramente isso aconteça. Então, quando Nicodemos pergunta, Jesus está dizendo: olha, em verdade eu te digo. Veja no verso 5, ele vai dizer, ou vai reafirmar, que é necessário nascer de cima. Quem não nascer de cima, do alto e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ao invés de usar somente a expressão nascer de novo, agora ele diz nascer da água e do Espírito. E esse é o significado de nascer de novo. No verso 7 você tem isso, olha: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aqui você precisa lembrar da pregação de João Batista, certo? João Batista havia dito: eu venho e batizo com água, após mim vem aquele que batiza com o Espírito. O sinal é importante, mas mais importante do que o sinal externo é a ação do Espírito naquele que está se apresentando para o batismo.
Porque quando alguém se apresenta ao batismo sem ter o seu coração regenerado, de nada serve o batismo. Nós não cremos em regeneração batismal. Nós não cremos que a água do batismo limpe pecados. O que limpa pecado é o Espírito de Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E por mais valioso que seja o sinal visível, sem o batismo do Espírito, ele não vai passar de um rito vazio. O batismo, da mesma forma como a circuncisão no Antigo Testamento, precisa vir acompanhado da obra de Deus. É por isso que quando os pais judeus apresentavam seus filhos pequenos à circuncisão, e quando pais cristãos apresentam seus filhos pequenos ao batismo, eles fazem o compromisso de ensiná-los para que eles creiam. Porque se esses meninos judeus circuncidados na infância, cristãos batizados na infância, não tiverem o seu coração lavado pelo Espírito de Deus, aquele sinal será um sinal de condenação. Como eu já disse aqui, o sinal de que eles tiveram o privilégio de nascer numa família do pacto e viraram as costas para o Redentor, que tiveram o privilégio de passar a vida inteira, ou pelo menos a infância e a adolescência inteira, ouvindo sermões, estudos bíblicos, lendo a Bíblia com o pai em casa, orando com os pais em casa, e rejeitaram isso. As duas coisas andam juntas: o batismo do Espírito, o batismo com água. Mas esta obra no coração pelo Espírito é exclusiva do Senhor. É por isso que Jesus continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo, ou nascer do alto. E o que Jesus está dizendo? Quem nasce da carne é carnal. Quem nasce da carne, herdeiro de Adão, nasce morto em delitos e pecados. É necessário um novo nascimento, mas esse nascimento não é esse nascimento da carne, porque quem nasce da carne é carne. É um nascimento sobrenatural, é um milagre. E como nós sabemos, só quem faz milagre é Deus. Os homens não têm poder de fazer milagres. Lembra lá do capítulo 1: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e estes não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, eles nasceram de Deus. E aqui João está explicando como isso ocorre. É por isso que ele diz no verso 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E aqui você precisa entender a figura que está sendo usada. E é fácil, basta você pensar aí com você mesmo: quando foi que você decidiu nascer no dia que você nasceu? Eu nasci no dia 14 de maio de 1974. Sabe quando eu decidi isso? Eu simplesmente nasci nesse dia. Ninguém escolhe nascer. Nós usamos essa expressão quando a gente quer reclamar da vida, né? Quando as coisas estão mal. Eu não pedi para nascer. Ninguém pede para nascer. Nasce. Fisicamente. É a mesma coisa espiritualmente. Você não pediu para nascer espiritualmente. Pelo contrário, você era um inimigo de Deus. Você estava morto em seus delitos e pecados. Você não buscava Deus. Paulo diz isso de forma bem categórica, citando o Antigo Testamento: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram. Se depender do homem escolher nascer de novo, ele nunca vai nascer, vai continuar morto nos seus delitos e pecados. Por isso a obra é do Espírito. Sabe quem manda no Espírito? Ninguém. Quando estiver ventando bem ali em Camburi,
Você chega ali e dá uma ordem para o vento, dizendo assim: venta para lá, está me atrapalhando aqui. Ninguém manda no vento. E do mesmo jeito que o vento sopra onde quer, o Espírito sopra aonde quer e traz à vida quem Ele quer. Jesus vai falar isso já já nos próximos capítulos. Assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho vivifica a quem Ele quer. Paulo vai dizer aos romanos: a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E é isso que Jesus está então ensinando a Nicodemos. Olha, não fique espantado em eu dizer que importa que você nasça de novo, mas isso não depende mesmo de você, não é possível a você. Esta é uma obra do Espírito que sopra onde quer. A obra é gloriosa e é uma obra de Deus. Lembre que Nicodemos é um fariseu. Abra Ezequiel, porque aquilo que Jesus está dizendo aqui não é novidade para um judeu. O que você tem em Ezequiel, que nós lemos aqui durante a liturgia, capítulo 37, naquela visão sobre o vale dos ossos secos, mostra exatamente isso. Imagine: veio a mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Veja a ênfase: tinha vida, não tinha nada. Então me perguntou o Filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Pergunta difícil. Na verdade é uma pergunta muito fácil. Estes ossos não podem reviver. Pela ação do homem? Impossível. Mas a resposta do profeta é interessante. Respondeu o Senhor: Senhor Deus, Tu sabes. Disse ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo assombroso. E é maravilhosa essa visão, porque você não vê ossos gritando: nós queremos viver. É Deus que fala aos ossos, é Deus que os traz à vida, é o Espírito que sopra a obra que quer, a hora que quer, é o Espírito que os traz de volta. A obra é do Senhor. A mensagem de Jesus não é uma mensagem estranha ao judeu. O vento sopra aonde quer. A salvação é por causa do Senhor e somente pela obra do Senhor. Então, da mesma forma que você nunca decidiu sobre o dia que você nasceria fisicamente, você também nunca decidiu que você iria nascer do Espírito. Mas a partir do momento
em que o Espírito de Deus soprou, quando quis, a hora que quis, e te trouxe novamente à vida, foi que você respondeu com fé e disse: eu creio em Jesus, porque agora você já estava vivo, porque o Espírito te deu condições de ouvir, de ver, de contemplar a Cristo. É por isso que não é pela razão, não é pelas obras, é pela vontade soberana de Deus, que quis trazer você da morte para a vida, dando a você agora o privilégio de poder conhecer a Cristo a cada dia, e de poder fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que você andasse nelas. E é somente por causa disso que você pode assentir intelectualmente com o Evangelho, porque se Deus não fizesse você nascer de novo, você poderia até compreender racionalmente, como fez Agripa, mas você continuaria dizendo: com tão pouco você acha que eu vou querer ser um cristão? Louve a Deus, porque diferente do que aconteceu com Agripa, Deus quis que você compreendesse, Deus quis que você enxergasse a Cristo, Deus quis que você nascesse de novo. A salvação depende dos méritos de Cristo, da obra perfeita. Compreenda agora aquilo que Jesus fez em seu favor, para que você tivesse vida. Essa obra pode ser compreendida por meio da Escritura, ela está revelada para você, e ela é a única razão para que pecadores nasçam de novo. Quem nasceu apenas da carne é carne, vai morrer física e eternamente. Quem nasceu fisicamente, mas também nasceu do Espírito, ainda que morra fisicamente, não morrerá eternamente. Ou seja, quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, talvez morra uma. E talvez, porque se Jesus voltar, nem morrer você vai morrer. Clame aí: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a obra gloriosa do seu Salvador. Louve a Deus por Jesus Cristo, porque é por meio dele que você pôde ser feito filho de Deus, que você pôde encontrar salvação. Quando você creu arrependido no nome de Jesus, seus pecados cancelados, você foi justificado, adotado, e tudo isso aconteceu por causa de Cristo, não por causa de você. O texto então ensina sobre como ocorre a salvação. Ela não é pela razão. Alguém pode compreender racionalmente a história da redenção e não se render a Cristo. Não é uma questão de inteligência. Não é por obras, pois caído em Adão, o homem não pode fazer nada que agrade a Deus. Ele não é capaz de guardar os mandamentos de forma pessoal, perfeita e perpétua, mas ela acontece pela ação soberana do Senhor, que enviou o seu Filho. Já João vai dizer isso, certo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele envia o seu Filho perfeito ao mundo, para cumprir a sua obra em lugar de pecadores, para morrer em lugar de pecadores, e serão salvos todos aqueles que depositarem a sua confiança em Jesus Cristo. Para isso, milagrosamente, o Senhor continuará fazendo pecadores nascerem de novo, soprando onde Ele quer. Nós pregamos e proclamamos o Evangelho, esperando que o Senhor traga pecadores à vida, para que eles possam ouvir a nossa mensagem. Porque se Jesus não fizer isso, não trouxer pecadores à vida, nós vamos clamar o resto da nossa existência e ninguém vai ouvir. Mas você pode confiadamente pregar o Evangelho. A igreja pode sustentar missionários, porque, como cantamos, de todas as tribos, povos, raças,
muitos virão a louvar o Senhor Jesus Cristo. Renda a Ele a glória e o louvor por sua salvação. Viva para a glória dEle.